O PSL, Partido Social Liberal, entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a emenda à Constituição do Rio Grande do Sul. A mudança criou o Instituto Geral de Perícias e lei complementar para regular o novo departamento. O PSL alega que, ao criar o Instituto desvinculado da Polícia Civil, o Estado do Rio Grande do Sul estaria afrontando a Constituição, já que a Carta Magna determina como esferas de segurança pública apenas as polícias Federal, Civil, Militar, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro e Ferroviária Federal. O partido citou ainda pareceres da PGR pela inconstitucionalidade da criação de institutos de polícias técnico-científica. Em defesa, a Assembleia Legislativa do Estado afirma que as atribuições do Instituto Geral de Perícias não se confundem com as da Polícia Civil, que atua como polícia judiciária e na apuração de infrações penais. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, chegou a julgar o pedido do partido prejudicado, mas mudou o parecer diante do entendimento da Corte do STF, que concluiu que a perda de representação parlamentar não desqualifica o partido político como legitimado para uma ação direta de inconstitucionalidade. E aqui no estúdio recebemos a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Ana Amélia. Karina, o PSL, autor da ação, ele alega que as normas impugnadas são materialmente inconstitucionais. O que significa isso? Veja, a ação direta de inconstitucionalidade, ela busca afastar qualquer norma, qualquer legislação federal ou estadual, ou ato normativo federal ou estadual, que de uma certa forma violem o texto da Constituição. Se a Constituição traz um entendimento, um direito, e esse direito é violado, nós dizemos então que essa norma criada, ela é materialmente inconstitucional. Isso para distinguir da inconstitucionalidade formal, que também é uma outra forma de se buscar a declaração de inconstitucionalidade dessa lei ou desse ato normativo. Seria inconstitucional formalmente uma lei, por exemplo, quando houver um vício de iniciativa. A Constituição estabelece as competências para os entes federados legislarem. Então, nós temos as competências da União, dos municípios e o remanescente ficaria para os estados. Se o estado legisla sobre uma matéria que é da competência da União legislar, somente o Congresso Nacional poderia legislar sobre aquele assunto, houve um vício de iniciativa e uma afronta, uma usurpação de competência. Essa inconstitucionalidade, então, seria formal. E aqui, no caso, o que se alega não é um vício de iniciativa na construção da lei, mas sim no conteúdo da lei. Daí a dizer que ela é materialmente inconstitucional. Ok, e agora a PGR já se manifestou nos autos? Ela é a favor, é contra a ação? Nesse caso, veja, quando se trata de controle de constitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República deve sempre se manifestar, ou seja, o Ministério Público deve sempre emitir a sua opinião, emitir o seu parecer sobre aquele caso procedente à ação direta de inconstitucionalidade, então, para que se declare inconstitucional aquela lei, ou pela improcedência. Nesse caso, a Procuradoria já se manifestou pela procedência parcial. Alega-se que dois artigos da emenda teriam sido inconstitucionais, a Procuradoria entende que apenas um deles deve ser declarado inconstitucional. Ok. E um outro assunto que está na pauta da sessão plenária de hoje é um recurso de um estrangeiro que teve a naturalização negada pelo STJ e recorreu ao Supremo. O autor do recurso era brasileiro naturalizado, mas o Ministério da Justiça identificou uma declaração falsa entre os documentos apresentados por ele e editou uma portaria anulando o ato de naturalização. Ele recorreu primeiro ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a defesa, a portaria do Ministério não é um instrumento correto para a decisão, porque a perda da naturalização não pode ocorrer por via administrativa. Como o pedido foi negado no STJ, ele recorreu ao Supremo, que deve decidir a questão na sessão de hoje. O relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski. Karina, e hoje, como é que a pessoa pode adquirir essa nacionalidade brasileira? Veja, a Constituição estabelece dois critérios. Um critério da nacionalidade originária, que seria pelo ius soli e ius sanguinis, ou seja, nasceu no território brasileiro, tem direito a adquirir essa nacionalidade, com algumas ressalvas, ou pela consanguinidade dos pais também, para aquele filho de brasileiro que nasce no exterior.
Ou ainda, é possível adquirir a nacionalidade brasileira pela via da naturalização. E quem vai regulamentar como se adquire essa nacionalidade por essa via da naturalização é a Lei 6.815 de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro, que disciplina quais são as condições, os critérios, os requisitos para se ingressar com pedido de nacionalidade pela via da naturalização. Karina, agora o que se discute no recurso é como o estrangeiro perdeu essa nacionalidade. O que é que diz a Constituição sobre isso? Veja, a Constituição, ela estabelece também as formas, tanto a forma de aquisição como a perda. E para a perda são duas hipóteses. Ou por sentença judicial, que vai anular essa aquisição da nacionalidade, quando entender que a atividade praticada por esse naturalizado foi nociva ao interesse nacional, ou quando se adquire esse estrangeiro que se naturalizou, brasileiro, adquire voluntariamente uma outra nacionalidade. O que se questiona aqui é justamente a não recepção da lei do Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. Há possibilidade de perda pela via administrativa de acordo com a lei de 1980, mas a Constituição Federal, que é de 88, estabelece apenas as duas circunstâncias, por decisão judicial ou por aquisição voluntária de outra nacionalidade. E aí nós temos o impasse, é isso que os ministros devem decidir nessa parte. Karina, agora mudando um pouco de assunto, o mensalão também está na pauta de hoje do plenário. Será que hoje sai um resultado definitivo dessa questão? Acredito que não, Ana Amélia. Nós estamos um pouco longe de ter uma decisão definitiva acerca dessa questão do mensalão, mas o que nós temos na pauta de hoje, talvez uma questão de ordem, um terceiro agravo regimental é trazido também pelo ministro Joaquim Barbosa, já que na sessão plenária da semana passada foi suscitada a sua convocação, né, uma suspensão da sua licença médica para que participasse do julgamento hoje, e ele traz também o julgamento de embargo de declaração em um embargo de declaração já decidido aqui pelo Supremo. Então, são questões que são necessárias aos olhos, né, do ministro Joaquim Barbosa, relator do caso, que sejam apreciados pelo plenário para que a ação tenha prosseguimento. Ok.